Investidores, beleza? Pessoal, eu decidi vender as minhas cotas do fundo imobiliário MXRF11. Mas por qual motivo eu vou vender as minhas cotas dele? Eu vou explicar aqui nesse vídeo e também mostrarei o que é que eu vou fazer com o dinheiro dessa venda. O MXRF11, pessoal, já faz um bom tempo que eu não tenho realizado aportes nele. Qual motivo? Atualmente o meu preço médio nele é de R$ 9,70. Então eu comprei ele já faz um bom tempo, quando ele estava ali naquela baixa, abaixo dos R$ 10. Então eu aproveitei e comprei ele com desconto. Porém, de lá para cá, desde que eu comprei ele, ele só tem subido o seu valor, no caso, o seu preço de cotação. Então vocês podem ver que meu preço atual nele é de R$ 9,70 e ele está sendo negociado no momento a R$ 10,83. Então eu tenho aquela estratégia de procurar sempre comprar um fundo, especialmente de papel, abaixo do meu preço médio ou pelo menos abaixo do P sobre VP dele. E se viemos aqui no site Status Invest, podemos ver que atualmente o MXRF11 ele está com seu P sobre VP de 1,08%. Então ele está custando 8% mais caro do que seria o seu preço justo. O seu preço justo seria aqui os R$ 10. E como eu mostrei, ele está sendo negociado a R$ 10,83. Então eu não vou pagar mais caro em um fundo de papel, especialmente de papel, só pelo fato dele ser um bom fundo. Eu não estou aqui questionando a qualidade do fundo de maneira alguma. É atualmente o melhor fundo de base 10 que se tem para investir. Porém, não é uma estratégia muito boa você comprar um fundo de papel acima do seu P sobre VP, já que ele mexe com dívidas. Aí talvez muitos se questionem, sim, Lucas, mas é investimento para longo prazo, será que faz diferença? Sim, pessoal, faz muita diferença. O preço que você compra um ativo no futuro vai fazer muita diferença. Então, procure não comprar fundos, especialmente de papel, acima do P sobre VP. E como eu mencionei, já faz um bom tempo, aproximadamente quase um ano, que eu não invisto no MXRF11, justamente por causa disso. Vocês podem ver aqui, ó, se pegarmos o gráfico, pelo menos dos últimos 12 meses, eu comprei ele mais ou menos nessa faixa aqui, ó, lá em dezembro do ano passado. E de lá para cá, ele só vem subindo. Tem gente pagando aqui até R$ 11 no MXRF11. Aí você vê que loucura, né? Muitas pessoas pagando um valor praticamente 10% mais caro no fundo de papel. Porém, fica a questão aí de cada um, né? Cada um é dono do seu dinheiro, cada um faz o que bem entender. Como eu mencionei, pessoal, não é com respeito à qualidade do fundo. Ele é um fundo muito bom, tem atualmente dividend yield aqui para um fundo de papel muito bom, de 12%. Atualmente é o fundo imobiliário que mais tem cotistas, 908 mil cotistas. Tem um patrimônio também muito bom. É o maior fundo de base 10 em questão de patrimônio, mais de 2,5 bilhões. Tem aqui um caixa de 136 milhões de reais. Então tem aí um poder de investimento muito bom. Uma excelente liquidez média diária de 9,33 milhões. Então, com respeito à qualidade, o MXRF11 é o excelente fundo imobiliário para se investir. Porém, como eu mencionei, é como se eu estivesse com o dinheiro parado nele, né? Eu não estou realizando novos aportes pelo fato dele estar custando muito caro. E meu objetivo ao investir em fundos imobiliários é sempre acumular mais cotas daqueles fundos que atualmente eu invisto. E todos os fundos que eu comecei ali na mesma época do MXRF11, o MXRF11 foi o único que ficou para trás, justamente por isso. Se vocês observarem aqui comigo, ó, todos os outros fundos que eu tenho de base 10, como por exemplo o MCHF11, eu tenho 316 cotas, eu comecei na mesma época do MXRF11. Se eu pegar um outro fundo aqui, ó, na mesma época eu comprei o VGHF11, eu já estou com 350 cotas. Deixa eu pegar mais um outro fundo aqui, o Game11, eu já estou com 400 cotas. E somente o MXRF11, como eu mostrei lá no início do vídeo, e atualmente eu só tenho 15 cotas dele. Então eu estou aí com esse dinheiro parado porque não tem como eu realizar novos aportes, porque eu não vou comprar ele com o preço atual que ele está, comprar mais caro. Então eu decidi vender as minhas cotas do MXRF11 e comprar um outro fundo que tem a mesma qualidade do MXRF11 e que está sendo negociado com desconto. E esse fundo que eu estou mencionando é o BTCI11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,56, com dividend yield bem parecido com o MXRF11 de 12,95%. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 1,23. Se descermos aqui, ó, podemos ver que o preço justo desse fundo seria os R$ 10,30. Mas como vimos lá em cima, está custando aí R$ 9,56. Então, com desconto,
Diferente do MXRF11, ele está com desconto aqui de 7%, já que seu P sobre VP está de 0,93%, enquanto o MXRF11 está custando mais caro 8%. Então, fundo de papel é sempre aconselhável comprar pelo menos no seu preço justo ou com desconto. Não compre ele mais caro. Atualmente, esse fundo ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a R$ 1 bilhão. Tem um caixa também muito parecido com o MXRF11, 131 milhões aí, para ele poder fazer novos investimentos. Está próximo aqui dos 100 mil cotistas, 98 mil. Tem também uma liquidez diária muito boa, de 2,1 milhões de reais. Então, o BTCI11 ele também é um excelente fundo imobiliário. Ele não tem o mesmo tamanho, a mesma robustez que o MXRF11, em questão de patrimônio, em questão de cotistas, em questão de liquidez. Porém, todos os seus números aqui são muito bons para você investir. Alguns pontos muito bons sobre esse fundo, por exemplo, a sua gestora é a BTG Pactual, gestora de recursos. Ele tem aqui uma taxa de administração muito boa, de 0,95% ao ano, e ele não cobra aqui taxa de performance. Então, é algo muito bom. Ele também é um fundo muito antigo, né? Podemos ver que ele teve início aqui em 2008. Então, ele já passou aí por várias situações, várias fases boas e ruins e tem permanecido aí de pé durante todo esse tempo. Assim como o MXRF11, que também é um excelente fundo imobiliário e já faz aí muito tempo que está sendo negociado na Bolsa de Valores. Um ponto interessante sobre esse fundo é com respeito à sua rentabilidade. Aqui a gestora fez um cálculo desde 2011 até agora 2023. Podemos ver que o BTCI11 ele consegue superar o IFIX, o CDI e o IPCA no decorrer de todo esse tempo. Tem muitas pessoas que falam, mas fundos de papel não conseguem superar o IPCA. Nem todos, pessoal. Tem excelentes fundos aí que superam muito bem, assim como fundos de tijolo. E também não são todos os fundos de tijolo que conseguem superar o CDI e o IPCA. Então não é uma regra em si. Tem que se observar o histórico do fundo para ver se ele realmente consegue superar esses índices. Descendo um pouquinho aqui, vamos conhecer um pouquinho melhor esse fundo. Podemos ver que ele investe de duas maneiras específicas. Ele tem aqui CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então ele investe a maior parte do seu patrimônio nesse tipo de ativo. Atualmente ele tem aqui 865 milhões de reais investidos neles. Ele também investe em outros fundos imobiliários, que são esses daqui que eu estou selecionando para vocês. No total ele tem 83,9 milhões de reais investidos. E ele também tem aqui alguns ativos na renda fixa, que atualmente são 77 milhões de reais. Um ponto interessante é com respeito ao PL, no caso o patrimônio líquido desse fundo investido em cada um desses devedores, ele não tem assim exposição muito alta a nenhum deles, apesar dele ter uma exposição um pouquinho maior nesses dois primeiros aqui, porém são ativos considerados relativamente seguros. Com respeito aos seus CRIs, podemos ver a sua exposição por indexador. A maioria deles estão indexados ao IPCA, mas uma taxa média aqui de 7%, uma taxa muito boa. Ele tem 22% indexados ao CDI com uma taxa média de 3,1%. E tem mais um restante aqui, 4% indexados ao IGPM, mais uma taxa de 8,4%. Então as suas taxas são consideradas taxas muito boas de ativos relativamente seguros, assim como o MXRF11. Se você procurar saber, os CRIs que estão indexados ao IPCA e ao CDI vão ter praticamente a mesma taxa aqui de 7%, 8% ou de 3% até 4%. Então são ativos também relativamente seguros. Aqui embaixo nós podemos ver o segmento de atuação dos seus principais devedores. Se destaca aqui em especial empresas do setor de logística, empresas do setor residencial e shoppings. E aqui no final a gestora nos dá mais alguns detalhes sobre cada um dos ativos que atualmente ela tem, né? Vai mostrar aí quem é o devedor, as garantias, o valor emprestado e assim por diante. Então, se for do seu interesse, você pode ler aqui no final do relatório gerencial para conhecer mais um pouquinho sobre cada um desses CRAs. E também pesquisar um pouquinho sobre os fundos imobiliários que atualmente ele investe, né? Como eu mostrei aqui para vocês, no total são 7 fundos que atualmente ele investe e tem fundos aqui bastante conhecidos. Então vamos lá, pessoal, juntos aqui realizar a venda das 15 cotas do MXRF11 para eu comprar cotas do BTCI11. Então prontinho, coloquei aqui as 15 cotas, o valor total vai dar R$ 162,60. Lembrando que meu preço médio nele era os R$ 9,70. Então eu vou estar ganhando assim R$ 1,14 em cada cota. Prontinho, pessoal, realizei aqui a venda, saiu a R$ 10,83. Então eu ganhei R$ 1,13 em cada cota do MXRF11 com respeito à valorização. E agora eu vou comprar aqui 18 cotas do BTCI11 no valor de R$ 9,59.
Prontinho, pessoal, comprei aqui 18 cotas do BTCI11 a R$ 9,59. Então vendi o MXRF11 e comprei o BTCI11 pelo fato dele estar com desconto e o MXRF11 está custando mais caro. Nesse momento eu não vou ter que pagar um imposto porque o meu lucro no MXRF11 com a sua valorização foi de aproximadamente ali R$ 16 a R$ 17. Lembrando que sempre que você vende um fundo imobiliário ou fiagro no lucro, 20% do seu lucro é de imposto, então você tem que pagar o imposto. Porém, para você emitir o documento para você pagar o imposto, tem que ser de no máximo o valor de R$ 10. Então, para eu conseguir emitir um documento de R$ 10, eu tenho que ter o lucro de pelo menos R$ 50, porque 20% em cima de R$ 50 é exatamente R$ 10. Então, dessa maneira, eu ainda não vou ter que pagar o imposto sobre o lucro que eu tive com essa venda. Porém, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que anotar o valor que eu recebi, qual o dia que eu vendi, de qual ativo que eu vendi, e dessa maneira eu deixo ali anotado. Numa próxima venda que eu realizar um lucro, eu pego o lucro que eu fiz com aquela nova venda, junto com o valor que eu já tinha recebido, no caso do MXRF11, e vejo se dá o valor de R$ 50. Se der o valor de R$ 50 em lucro, aí sim eu faço a emissão do documento para poder pagar o imposto. Então, pessoal, essa foi aí uma movimentação que eu fiz nos meus ativos. Como eu mencionei, já fazia muito tempo que o MXRF11 estava ali totalmente parado na minha carteira, então era um dinheiro que estava ali praticamente parado. Então eu achei melhor fazer essa movimentação, já que eu não iria comprar ele por tão cedo, já que está sendo negociado muito acima do seu preço justo. E como eu mencionei, eu não compro fundo imobiliário de papel acima do seu P sobre VP. Aproveitei para vender, ganhar com lucro e comprar um fundo de papel muito bom, de altíssima qualidade, que está sendo negociado com desconto, que foi o BTCI11. Então, ao meu ver, eu fiz assim uma boa movimentação. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.